E por último, vamos falar de eficiência versus eficácia. Pessoal, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em eficiência, tenho certeza que já ouviram falar em eficácia. Eu tenho certeza que vocês devem confundir o significado das duas. Pessoal, dentro de administração, qualquer administrador tem sempre duas metas dentro de uma empresa. Ele deve sempre buscar a eficiência, deve sempre buscar a eficácia. Mas existe uma diferença muito grande entre as duas palavras. Embora nós tenhamos que balancear e trabalhar as duas, elas são diferentes. Então, o que é a eficácia? Desculpa, a eficiência, que é o nosso primeiro termo. A eficiência, desculpa. Uma pessoa proativa, ela pode ser eficiente ou eficaz, não necessariamente, não são sinônimos. Eu particularmente Pode ser. Eficácia é aquela pessoa que só faz o que manda, faz bem feito, é só o que manda. E eficiência é aquela pessoa que faz a mais do que manda. Não é eficácia, não é resultado. Eficácia está ligada a resultados. Eficiência está ligada ao processo. Pessoal, vamos lá, vamos devagar, olha só. A definição chata, a definição da teoria de eficiência é a boa utilização dos recursos. Anota aí. Eficiência é a boa utilização dos recursos. Utilização dos recursos. Então, um exemplo de eficiência para vocês. Pessoal, o meu carro não é um bom exemplo, mas existem carros que são eficientes. Como que a gente avalia a eficiência de um carro? Vamos usar a economia? Como que eu avalio se o motor ele é eficiente do ponto de vista econômico? Qual que é a medida que eu uso? Quilômetros por litro. Quantos quilômetros ele anda por litro? Um carro eficiente é um carro que faz muitos quilômetros para cada litro de gasolina que ele gasta. Então esse é o exemplo de um carro eficiente. É aquele que aproveita bem, que faz um bom uso dos seus recursos. Fez sentido? Tá? Alguém consegue dar um outro exemplo de alguém ou de alguma empresa ou algum processo que é eficiente? Não vale carro. Numa empresa, na fabricação de uma empresa, como que pode ser eficiente? O índice de perdas. Uma empresa eficiente é aquela que para cada 1000 produtos tem defeito com 1 ou 2 produtos. Então tem 0,1% de perdas. Então uma empresa eficiente é que faz a boa utilização dos seus recursos. Para cada 1000 quilos que ela está usando de couro, ela está aproveitando 998 quilos. Certo? Isso é eficiência. Então o que é eficácia? Eficácia é atingir os resultados. Uma pessoa ou uma organização eficaz é aquela que atinge os seus resultados. Oi? Uma pessoa eficaz é aquela que atinge os seus resultados. Pessoal, só que é o seguinte, vocês sabem que na minha prova, normalmente eu não vou perguntar para vocês nem o que é eficiência, nem o que é eficaz. O que eu vou perguntar para vocês? Qual a diferença? E vocês sabem que a diferença entre duas coisas não é você explicar cada uma delas, é você dizer o que difere delas. Então vamos ter que melhorar um pouquinho os nossos exemplos. Eu ainda quero dar o exemplo de uma pessoa eficaz que não é eficiente. E tinha um sargento, pessoal, na guerra do Vietnã dos Estados Unidos, que era conhecido por ser um cara extremamente eficaz. Ou seja, todos os objetivos que você passava para ele, ele concluía. Só que ele era um cara que não era nada eficiente. Então o que esse sargento fazia? O cara falou para ele, olha só, os Estados Unidos dominaram até esse ponto do rio Mekong. E o Mekong é um rio principal, quando os Estados Unidos começou a perder para os vietnamitas durante a guerra. E aí esse sargento cuidava da ponta do rio Mekong. Chegaram para esse sargento e falaram assim para ele, olha, eu preciso que você não deixe nenhum vietnamita passar. Gente, esse cara usava 13 helicópteros, esse cara tinha mais de 15 torpedos acionados funcionando. Os aviões faziam rota a cada hora passando por aquele lugar. Aí, de repente, vinha o ataque dos vietnamitas. Vocês sabem como é o ataque vietnamita? Os vietnamitas trabalham na lógica de guerrilha. Guerrilha é um nome, é uma guerra de pequeno porte. Então, o que acontecia quando vinha o ataque vietnamita? Vinha 2 ou 3 vietnamitas de metralhadora. E o cara estava fazendo um monitoramento com o avião, tinha 13 helicópteros voando na área. O que sobrava daqueles vietnamitas? Nada.
sumia do mapa o investimento, literalmente. Só que olha a quantidade de recursos que o cara usou para eliminar 3 investimentos. Então ele é um cara eficaz, ele atinge os objetivos dele, mas ele não é eficiente. Ele tem uma má utilização dos seus recursos. Oi, sim. Tem a ver com processos, cada etapa ser. A gente, nós administradores, temos que ser eficientes e eficazes para planejar, para organizar, para dirigir e controlar. Então, em cada um dos processos, cada uma das soluções, a gente tem que se preocupar com esses 2 aspectos. Tá legal? Pessoal, agora eu vou dar um exemplo oposto. Então, eu falei do cara que é eficaz, ele atingiu o objetivo? Atingiu, não passou um vietnamita, mas ele gastou um monte de recurso para fazer tudo isso. Agora eu vou falar o oposto. Que alguém que é muito eficiente, mas não é muito eficaz. Tem como? Alguém sugere um exemplo? Como que eu posso ser muito eficiente e não ser eficaz? Por exemplo, pessoal, vamos imaginar que na nossa empresa a gente trabalha com caminhões. E os nossos caminhões têm um motor excelente. O motor dos nossos caminhões. A gente compra caminhões de alta tecnologia. Então o consumo de combustível desses caminhões é muito baixo. Logo, eles estão sendo extremamente eficientes. Estão aproveitando bem os recursos que são o combustível. Agora, como que nesse exemplo dos caminhões, eles podem ser eficientes e não serem eficazes? Pode ser estragar, mas acho que a gente pode usar melhor o exemplo do horário. Não adianta nada eu ter o melhor caminhão do mundo, a maior eficiência possível, se eu não tiver no horário certo que foi limitado para você ver o produto. Então, muitas vezes, pessoal, você vai ter que fazer uma rota diferente, você gasta um pouco mais de combustível. Muitas vezes você vai ter que ter um caminhão mais barato, porque aquele que é mais eficiente de todos é mais caro, porque você tem que atingir o seu objetivo. Então tem casos onde a empresa faz um investimento muito grande. A Kepler Weber, vocês ouviram falar dessa empresa que se instalou aqui em Campo Grande? É uma empresa multinacional que resolveu se instalar aqui em Campo Grande. É uma empresa com uma administração extremamente profissional. Ela contratou mais de 800 pessoas altamente especializadas para trabalhar ali dentro. Só que eles entraram num período onde o mercado não estava favorável. Então não adiantou nada ter toda aquela eficiência produtiva e não vender nenhum silo, que era o produto deles. Então muitas vezes seria melhor se eles tivessem entrado com uma estrutura mais simples, com uma menor capacidade de automação, por consequência menor investimento, e crescessem de acordo com o mercado. Então tem vezes que o administrador tem que tomar a decisão de não ser necessariamente o mais eficiente. Porque nem sempre você ser tão eficiente, você acaba sendo o mais eficaz. Né? Então eu tenho um colega, eu sou uma pessoa, eu me considero mais eficaz do que eficiente. Tem muitas vezes que eu acabo me atrapalhando, acabo usando mais os recursos. Mas eu sempre me foco no objetivo. Eu sempre penso, olha, eu posso não ter feito da melhor maneira, mas eu fiz. E eu tenho um sócio, e a gente desenvolve alguns negócios juntos, que é o contrário. Ele é sempre altamente eficiente. E às vezes ele gasta tanto tempo para decidir qual é a forma mais eficiente que ele perde o prazo. Então, qual que é a melhor maneira de funcionar essa empresa, pessoal? Como? Os 2 sócios, né? Por quê? Porque aí você aproveita o melhor de cada um. Tem um cara que vai estar, o cara sou eu, o chato, né? O tempo todo pressionando, olha o prazo, a gente tem que pegar o objetivo. Aí vai dar outro, olha, mas o projeto não está feito da melhor maneira, você vai cara, beleza, mas tem que entregar ele amanhã. Né? Então isso é algo que acontece muito. E eu, pessoal, trabalho com uma equipe que é extremamente eficiente. Eles fazem tudo muito rápido, mas eles têm problema de administração de tempo. Então às vezes eles deixam aquele muito rápido para fazer no último dia. Aí pega uma gripe e aí não entrega. Né? Então assim, eu preciso melhorar, não é a eficiência da minha equipe. Os caras são fera, bocano, nerd mesmo, pega o problema, resolve. O negócio tem que ser mais eficaz. É de saber fazer aquilo dentro do prazo e atingir o objetivo que a gente precisa atingir. Então esse é um desafio constante do administrador. E respondendo, então, a melhor maneira da gente lidar com isso é você equilibrar as duas coisas. Né? Buscar sempre pensar na eficácia e buscar sempre pensar na eficiência. Como que a gente define então a diferença entre eficiência e eficácia? A eficiência é quando eu faço a boa utilização dos meus recursos. Oi? Mas
mas nem sempre, não necessariamente está ligado, é eu atingir o meu objetivo. E a eficácia é quando eu atinjo os objetivos que eu percebi. Então, não necessariamente. Não quer dizer que porque eu fui eficaz, eu não fui eficiente. Eu posso ser eficiente e eficaz. Tá? Então a diferença é que uma delas está ligada a utilizar bem os recursos, enquanto a outra está ligada a atingir